Tá começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar. A gente fica um tempo sem se ver e os assuntos eles vão empilhando na cabeça, né? Porque isso daqui não deixa de ser também uma oportunidade minha de aproveitar o Júlio enquanto profissional. Tô fazendo uma sessão sem precisar pagar o cachê dele. Esse cachê milionário de Júlio Valls. Porque não dá pra cobrar barato também, né, Júlio? Não. Desqualifica, né? Desqualifica. Então, é a oportunidade que eu tenho. A gente tá alguns dias já sem se ver. O Júlio passou aí por uma gripe. Não foi uma gripe, um resfriado. Não sei, foi um negócio feroz. Todo mundo tá meio baleado nessas últimas semanas aqui no Rio Grande do Sul. Frio pra caramba. E aí a gente parou de conversar, mas... Sabe que lá em casa um passou pro outro, né? Não foi sei assim quem que aconteceu? Começou, mas foi cada um num quarto para não repassar. Cara, sabe que isso é um troço, assim, que até tem a ver com o que eu queria te perguntar hoje aí, porque as minhas pequenas, que estão com 1 mês e meio de vida, recém, com idade corrigida ali, porque elas são prematuras, né? Com idade corrigida, elas estão com, sei lá, elas nasceram dia 9 agora de julho. Só que elas nasceram dia 31 de maio, né? Na verdade, elas nasceram dia 31 de maio. Mas dia 9 de julho era a data prevista do nascimento. Então, apesar... Não me confunde. Nasceram quando, objetivamente? 31 de maio. Tá, 31 de maio. Nasceram 31 de maio. Tá. Mas a data prevista do nascimento delas era 9 de julho. Agora, sei lá, uma semana atrás. Tá. E aí tem uma coisa que nos falaram que é a idade delas e o aniversário delas sempre será dia 31 de maio. Mas tem um lance de idade corrigida nesse primeiro ano de vida, tipo, para marcos de desenvolvimento. Elas vão aprender a engatinhar um pouquinho depois do que uma criança que nasce a termo. Porque uma criança que nasce a termo, digamos que ela começa a engatinhar com 6 meses, mas as nossas nasceram antes, então elas vão começar a engatinhar com 8 meses, assim, digamos, entendeu? E aí, ali no hospital e tal, o pessoal dizendo, elas são prematuras, então muito cuidado com sair na rua, muito cuidado com receber visita, muito cuidado com... Vai no supermercado, procura usar uma máscara para chegar em casa e não passar um vírus para elas, porque tem bronquiolite, tem pneumonia, tem gripe. Cara, o cara vira pai e fica culpado de fazer tudo, né, cara? Tu te sentia assim, velho? Não foi... Cara, eu tô me sentindo horrível de ir no supermercado comprar frios. Porque eu penso, não, eu tô indo aqui, mas eu não tô de máscara. Bah, se eu levar pra casa um vírus e passar pra minhas filhas, elas vão ser internadas de novo, elas vão pro hospital, nós vamos ter que se estressar com isso de novo, cara. Isso é um troço que me tortura, velho. Sabe? É um excesso de culpa, cara. Sabe que tu tá falando isso até, eu nem sei como te dizer, mas às vezes eu acho que é o excesso de conhecimento. Isso é muito bom, né? Excesso de conhecimento, não precisa saber tanto, né? Porque às vezes eu sempre, claro, eu sempre fico pensando, uma coisa é a gente saber academicamente, cientificamente, tipo essa diferença de idade do nascimento e a idade corrigida e tal, isso são coisas acadêmicas, né? Mas sabe que quando a gente fica sabendo essas coisas, a nossa cabeça ela fica meio que controlando isso e perde-se uma certa espontaneidade. Tu fica meio que refém daquilo ali? Pois é, tipo assim, eu sempre penso na medicina, né? O médico lá te dá um remédio, mas ele não te diz todos os efeitos colaterais possíveis, mas ele não diz de propósito, porque se ele diz, tu começa a enxergar o efeito que talvez nem tenha, mas tu começa a imaginar que isso está acontecendo. Meu, sabe que eu tomo um remédio, cara, porque eu sou transplantado, né? De cabelo. Ah, tá. E aí o cara... É verdade, pô. Não, isso sim, é verdade, pô. É transplante capilar. Sou transplantado. Já é um transplante. Já é um grau. Já é um grau. Aí tem um troço lá que tu tem que tomar, que eu tenho que tomar, que chama finasterida. Sim. E aí, finasterida tem um efeito colateral. Impotência. É óbvio que eu fiquei impotente, né? Claro. Mas aí tu vai ler a bula, é bem isso que tu falou. É tipo, menos de 0,5% das pessoas ficam... Que coisa, né, meu? Por que isso acontece, cara? Não é o poder da sugestão, né? É uma obsessão que a gente tem, né? Pensamentos intrusivos. Sabe que a gente não precisa explicar.
Mas Porque acontece. a gente tem que saber que acontece. Por isso que quando a gente faz um estudo, vamos dizer assim, do efeito de um remédio, em geral a gente tem que usar um método, né, que a gente chama de duplo cego, que nem o pesquisador e nem o paciente sabem se estão tomando o remédio ou o placebo. Porque também o médico pode ficar induzido na observação do paciente por efeito positivo ou negativo. Eu não sabia disso, cara. Os estudos farmacológicos, assim, que são realmente considerados como válidos, é um duplo cego. Então, nem o entrevistador, nem o médico aplicador e nem o paciente sabem se estão usando o remédio ou não. Claro, faz todo sentido. Porque senão isso induz a observação enviesada, que a gente chama, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai no médico, ele não nos diz o efeito do remédio, é justamente para que a gente não fique induzido a exagerar na observação daquele assunto. Ou de ficar, sei lá, presumindo, o cara ali tá placebo, mas tá mostrando. Essas coisas todas, né? Então, tu vê que é interessante. O conhecimento liberta, uma vez tu me disse aqui, mas nem sempre, às vezes ele aprisiona. Né? A ignorância é uma bênção, né? Essa é mais velha que tudo. Tira a liberdade, às vezes, ou a espontaneidade, vamos dizer, né? E eu acho que. E aí soma-se essa coisa de tu ter virado pai, né? No meu caso, né? Ou quem tá nos ouvindo aí ter virado mãe e tal. É que, porra, tu tem certeza que vai acontecer contigo, né? A pior coisa do mundo, né? Claro. Claro, a gente está falando aqui num ambiente neutro, eu mais ainda que estou bastante distante dessa fase, né? Mas a gente o organismo, ele se movimenta para que a gente tenha total atenção às crianças, especialmente a mãe. Como assim? Vamos dizer assim, tu tá ligado em tudo que está acontecendo. Nada mais interessa a não ser o respiro das tuas filhas. Se elas estão dormindo, se não estão dormindo, se estão comendo, enfim, especialmente a mãe fica uma atenção completamente focada ao desenvolvimento do bebê ou dos bebês. A mulher sente muito mais isso, né? Claro, evidente. Quando eu digo evidente é porque a observação mostra isso. Né? A gente consegue dormir à noite. Elas, em geral, dependendo, não. Primeiro tem que acordar a cada 3 horas. Isso Sim. Quando está no ciclo normal. Sim. Nem sempre está. E muitas vezes não está. Mas, ao mesmo tempo, ela acorda para ver se está respirando, bota o dedinho. Cara, eu me peguei fazendo isso, cara. Também? Eu me peguei fazendo isso, cara. Pode ser, afloradíssimo. Eu me peguei fazendo isso, cara, botando a orelha bem pertinho, assim, para ver se eu ouvia barulho de respiração, cara. Isso nem é uma coisa que tu pensou. Que coisa, vem como uma tarefa que tu executa sem ter planejado. O tamanho é o nosso voltamento para... Porque são seres completamente indefesos, Arthur. Não, e tem uma coisa assim que... Se a tua mulher ou tu, né, não for lá e dar o leite para ela, elas morrem. Literalmente, é isso que passa pela tua cabeça. Por isso que eu te disse lá no início, tipo, eu falei assim, se eu for no supermercado sem máscara, eu vou levar para casa um vírus mortal que vai matar os meus filhos. Puta, cara, é foda, cara. E hoje, talvez até mais, porque tem muito mais gente. Com certeza. Um ambiente muito mais fechado, né? E estamos no inverno, e vírus, e a pandemia, né? Tudo isso. Eu acho que essa é uma medida boa. Usar máscara e lavar as mãos. Sim. Mas eu quero... quando tu falou isso aí de como a gente fica com a atenção completa nas crianças, né? E como isso tem uma imposição genética, talvez antes de tudo, né? Esses dias a gente teve que ir a minha mulher já deu à luz, como eu disse, dia 31 de maio, mas a gente precisou... Ela teve as últimas consultas ali com o obstetra e tal, né? E o cara... E aí ela comentou lá com ele porque tu sabe que tem esse mito aí de que a mulher não engravida quando tá amamentando. E o cara falou, não é um mito. Há uma chance de engravidar, é evidente, mas ela é muito pequena. Porque o teu corpo agora, ele vai evitar fazer um bebê novo para que tu não precise deixar de alimentar esses que tu recém teve. Então, de fato, né, cara, é uma coisa que é uma transformação. Eu ouvia isso, e talvez eu esteja sendo repetitivo aqui, até para ti, que é um cara que tem mais experiência, mas porque o corpo muda, a mulher muda, os hormônios e tal, aquela coisa e tal. Mas é verdade mesmo, né, cara?
É real, Muda, né, cara? muda. Lembra uma vez? A lubrificação feminina diminui para que ela não faça porque o corpo não seja receptivo à reprodução. Para ter uma dedicação exclusiva ao O bebê. choro do nenê, ele desencadeia uma série de coisas no cérebro da mulher que não desencadeava. Ela, antes de parir, ela produzia um hormônio de expulsão, e aí pariu e começa a produzir um hormônio de acolhimento. É muito louco, Júlio. Vamos pegar o cuidador, o educador. Nós fizemos já um programa sobre pais ciumentos, não sei se tu lembra. Eu acho que sim, fizemos sim. Pai ciumento quer dizer os homens que sentem nos seus filhos competidores. Em geral, claro. No primeiro ano de vida de um bebê, muitos casais se separam porque os caras não aguentam. Por exemplo, essa descrição que tu fez da lubrificação. Sim. O cara não aguenta, o cara diz, pô, mas essas crianças estão me tirando a minha mulher. Meu pai me dizia, depois que tu nasceu, tua mãe nunca mais foi a mesma. Fulaninho. Deve ter algum mito grego que conta essa história, né? De uma maneira mais bonita, com certeza, né? Claro, né? Então, o cara que é um cuidador, ele se informa, observa e tenta vencer dentro de si essa ideia da criança como um competidor. Coitado, um ser que não tem condições para nada. E o adulto ainda acha que ele está fazendo alguma coisa para tirar a mãe dele, a mulher dele, tu entende? Sim. A nossa cabeça é muito doida, faz essas... Pois é, mas tu vê, né? Isso coisas, aí é, né? isso é Só interessante. que a gente sente, né, Arthur? E tu tem que saber, né? Porque tu vai sentir isso, né? Claro e sentir não é um problema. Eu não preciso me sentir culpado de pensar, às vezes, né? Porra, essa criança acordou de novo, inclusive, cara. vontade de jogar as crianças janela fora. Pois é. A gente sente. Sim. Mas a diferença de um que faz pro que não faz é que não faz. Há um oceano, né? É não fazer. Não fazer. Né? A diferença de um louco de um saudável é que o louco faz. Mas aí, Júlio, o cara tem que estar preparado para isso antes de nascer, ou tu acha que dá para aprender na força, assim, na pressão ali da hora, se tornar um cuidador ou deixar o educador mais de lado? Porque assim, eu tenho o privilégio de ter feito esse programa contigo durante 1 ano antes de virar pai. Então, quando essas coisas começam a acontecer, eu sempre lembro de ti. Eu vejo elas ali, eu penso, cara, o teu papel aqui agora é ajudar essas crianças. Elas... não apurrinho. Exato. Ela tá chorando, mas assim, qual é meu papel enquanto pai? Ajudar ela a organizar. Estabelecer aqui o limite. Não estabelecer o limite no sentido de impor limite, mas no sentido de conter, né? Entregar uma estrutura continente ali, prestar atenção, ser caridoso, né? São coisas que eu penso muito nesses momentos, e me ajuda demais. Agora, e o cara que não fez o Cuidar Não Educar uma temporada com o Júlio Valls e só vai descobrir esses sentimentos na hora que ele acontece, cara? É difícil, velho. Tu deu um exemplo antes, até quando eu estava falando antes do programa, de ajudar a Sofia a pensar alguma coisa, que eu não me lembro o que sim, foi isso do choro, né? Quando as crianças começam a chorar, ela não consegue ficar mais do que 20 segundos ouvindo o choro, porque dói o seio, ela precisa ir, ela começa a ficar ansiosa. E eu digo para ela, Sofia, vamos dar uma chance, daqui a pouco ela só vai chorar desses 10 segundinhos e vai se organizar sozinha e vai voltar. Geralmente eu erro. Geralmente não é. Geralmente ela segue chorando e a Sofia precisa ir lá. Tu sabe que agora... Vamos para essa parte, depois a gente volta para o anterior. Tem uma grande discussão social se as crianças manipulam a gente ou não. Pá! Aí eu acho que é um episódio só sobre isso, tá? Porque isso também é um troço que tá nos pegando. A gente se olha e diz, cara, ela só pode estar de sacanagem, né? Com a gente, né? Mas vai lá, desenvolve. Não, eu acho que é legal de a gente saber. Por exemplo, eu tenho uma cachorrinha lá em casa, que é a Sol, que quando eu vou dar comida, a ração, em geral eu dou a ração pura. Que é uma ração boa, não é essa? É uma ração boa, né? Não, tal. Mas ela já tem um paladar para umas comidas mais humanas, assim, com um certo temperinho e tal. Daí, quando ela vê que a minha mulher está em casa, ela não come. E aí a minha mulher passa lá perto e vê, o Sol não comeu, deixa eu dar uma carninha, um franguinho. Negócio, não tem molhinho e tal. Eu disse, não dá. Aí começa o primeiro entreveiro entre o casal.
entre dá ou não dá, mas eu digo, mas se ela tiver com fome, ela come. Não, mas ela não, já faz 2 horas que não comeu, e aí o que? Então, isso acontece também em relação aos perfeita filhos, imagem, cara. entende? Claro, cara. Porque isso é assim. Então, a Sol está nos manipulando ou não? Pois é, mas e aí, e qual é que é a resposta? Os bebês, eles, em algum nível, isso é uma... Eu queria te dizer, eu não gosto da palavra manipulação. Tá. Porque ela já... Ela soa ruim, né? Essas aqui já são FDP. Soa mal, né? Já nasceram tortas e já estão querendo controlar a nossa vida. Sim. Eu não gosto muito dessas palavras. Eu entendo o sentido, mas elas já fazem a gente enxergar para a criança com um olhar tipo com um remédio efeito colateral. Entende? Certo. A gente já enxerga o que a gente fala. Então, se a gente entender que a criança está chorando, e a gente vai tentar usar o bom senso. Espera um pouquinho, vamos ver. Às vezes o casal reiniciou a sua vida sexual ou deu um beijo e aí dessintoniza da criança, tu entende? Ou se interessou por um filme ou por fazer uma comida lá diferente. Aí a gente foi para uma alegria que não está conectada à criança. Elas notam isso. E elas tentam puxar a gente para voltar à sintonia integral. É mesmo, meu. Claro, é isso. Isso não é manipulação. Quando a gente é adulto, se o nosso companheiro não está dando a atenção que a gente gostaria, a gente faz um grau. E elas sacam. Claro, isso é sensível, é físico. É físico isso. Então, se a gente dá uma saidinha, elas chamam a minha cabeça, cara, porque claro, os adultos chamam de manipulação. Bicho, é sentar pra jantar que começa a gritaria, velho. Como é que pode isso, né? Não é um chip de fábrica isso, né? Quem já tem filho, já passou, sabe, vai querer dar a primeira transada. Cara, recém tirou a roupa, começa a choradeira. E tu tem 2. É em uníssono às vezes. Então elas sentem. Caraca, que o Júlio. casal aquela conexão. Tá, mas é o quê, cara? É uma eletricidade no ar? É uma linguagem corporal? Sei lá, não importa. Importa o que acontece. Observa o fenômeno. Se tu observar o fenômeno e não interpretar, nessas coisas é melhor. Porque senão a explicação que tu vai dar vai limitar a tua observação. A gente tem que cuidar com o conhecimento. O conhecimento, ele amplia, mas pode nos limitar. Então, todo conhecimento científico, as pessoas dizem, os adolescentes, eles estão viciados no celular por causa da dopamina. Então, a gente não pode beijar, porque quando dá beijo, a dopamina explode no cérebro, entende? Então, não é tão simples assim as coisas. As coisas sempre são de um grau de complexidade que a nossa mente precisa de uma certa explicação, mas a explicação também nos aprisiona na observação. Perfeito. Então a gente tem que estar numa tensão entre conhecimento e observação. Tá sempre no duplo negativo. No duplo negativo, sei lá o que isso quer dizer. Não, mas tu falou antes, cara, do lance dos testes dos remédios. Tá, o duplo cego. Duplo cego, perdão, Isso, duplo cego. Duplo cego. É isso aí, a gente tem que estar simultaneamente com o conhecimento e simultaneamente ligado na observação. Porque muitas vezes as crianças, vamos dizer assim, tentam não crescer nos mantendo prisioneiros, reféns de um choro. E a gente entende isso, porque a gente também se assusta com o desenvolvimento. Então a gente tem que observar, cheirar e ver, para ver se aquilo não é só uma tentativa de não crescimento. Né? Não é só impedir que o pai e a mãe se beijam, é também impedir de se sentir só. Porque tem essas duas coisas que acontecem, né? Então, se a gente tem uma ideia do cuidar, o cuidar é uma capacidade de observação melhor e o educar é uma capacidade de julgamento melhor. Genial. Gostei dessa aqui. Pô, genial, cara. Então, o educar, ele tem muito preconceito na cabeça. Tem muito certo e errado. O educar leu a bula. O educar leu a bula e acha que aquele 1%
E tá com tá a ali. pranchetinha na mão, Isso. lendo os sintomas e dando... é isso aqui, e dando isso check. aí, E isso é que dificulta muitas vezes nosso convívio com as crianças, porque a gente, se teve uma infância muito educativa, no sentido essa que eu estou dizendo, né? Se fizer isso, acontece aquilo. Se a criança isso, é por causa daquilo. A gente fica restrito na observação. Se o adulto, né, tu tá me olhando com essa cara que tá me olhando, eu fico pensando, não, ele tá olhando assim, porque será que ele tá pensando? Será que ele pirou? Será que ele não tá entendendo? Ou será que ele não tá concordando? Se eu ficar assim, eu posso ficar criando as suposições, mas eu não preciso me agarrar nenhum e te perguntar, Arthur, isso que eu te falei, tu entendeu, não entendeu? Essa é o cuidado. Mas aí eu te pergunto assim, e se aí eu me desapego da suposição, as coisas tendem a rolar melhor? Tendem. Tu sabe que tem um princípio em Pilates que é o seguinte: tira o controle que o corpo se equilibra naturalmente. Se tu subir numa bola, naquelas bolas ali com o joelho, e ficar pensando em se equilibrar, o teu corpo fica duro e ele vai cair. Então, uma parte do treinamento do Pilates é a gente perder a ideia de controle pela cabeça para o organismo poder fazer o jogo sensível para não cair da bola. E a gente fica com medo, Arthur, quando tá ali, mas eu vou cair, aí o cara começa a pensar e cai. Cara, que loucura, porque é bem isso, né? Porque aí as meninas choram e eu penso, não, eu vou pegar no colo. Não, mas se eu pegar no colo eu vou acostumar mal. Aí elas só vão chorar se eu pegar no colo. Elas só vão parar de chorar se eu pegar no colo. Não, mas se eu não pegar no colo, elas vão continuar chorando. E aí elas vão pensar que eu não quero saber delas e vão desenvolver um sentimento de abandono. Aí tu perdeu a liberdade. Tu vira um escravo, cara. O que tu mais me ensina aqui, Júlio, vamos falar livremente. Tu me ensina isso aqui que eu estou aprendendo contigo, só que isso agora tu tem que aplicar com os tuas filhas. Porque não é nenhuma coisa nem outra. É tu pega no colo e tu vai tentar tu ser responsável pela percepção e não a teoria da educação ser a que vai controlar a tua observação. Uma coisa básica, são crianças indefesas que precisam ser cuidadas e amadas. E deu. Quando a gente acha que se tu te preocupa demais, quer dizer, tu tira o teu sono, a tua liberdade, tu vai ficar um cara chato para elas. E para ti também. E elas vão começar a ser um peso para ti. O que tem que nortear, então? O carinho, o interesse? Qual é que é o timão desse navio aí? Se não é a suposição, se não é a obsessão com os efeitos e com as causas, o que navega? Eu não sei. Mas eu acho que ajuda quando o casal consegue conversar. Tá. Porque aí tu diz, Sofia, eu acho que estou ficando louco aqui, porque eu estou enxergando em tudo que elas estão fazendo isso aqui. As coisas, Arthur, baixa a bola. Ou quando ela está assim, meio louquinha, tu também vai dizer, Sofia, não é bem assim, tu entende? A gente tem que falar em voz alta com alguém para sair do autorreferenciamento. Claro, quando tu estiver sozinho, não, né? Eu me lembro, tem um filme muito bonito, como é que chama? The Broken Circle, é o título em inglês. Ele ganhou o melhor prêmio de filme internacional, acho que 2016. É um casal que tiveram uma filha e essa filha estava doente. E aí eles moravam no interior da Bélgica lá, e aí ele botou The Broken Circle Breakdown? Isso aí. É um musical? Não, é um filme. Tá, não, tudo bem, mas é um romance musical, não? Não. Elise e Didier são pessoas com muitos diferentes, mas se apaixonam loucamente um pelo outro. O relacionamento deles vai por um período de teste quando a filha adoece. Isso, tá. É isso aí. Aqui tá aqui ele, The Broken Circle Breakdown. Mas em português ficou um outro título. Alabama Monroe. Alabama Monroe. É lindo o filme, é lindo. É trágico. O filme é trágico, é uma desgraça só. Mas o filme é lindo, muito bem contado e muita música country de primeira qualidade. Vale a pena ver o filme. Mas tem uma cena que daí a menina está doente e aí ele fez um toldo de vidro na casa
E aí vem um passarinho, não sabe o que é vida, e bate e morre. Aí a menina pega o passarinho e o pai diz assim: minha filha, deixa eu pegar aqui e enterrar ele porque ele pode ter doença. E ela pega e não dá para ele. E aí ele diz, aí ele tentando argumentar racionalmente que o passarinho pode passar doença para ela, ela não dá o passarinho para ele. Aí ela pergunta para ele: pai, e se eu der o passarinho para ti, para onde ele vai? Aí ele teve uma princípio: ela vai virar uma estrela. Aí ela deu para ele o passarinho. Mas eu não quero contar porque o filme é muito chocante. Aí ele começa a se sentir mal porque construiu o toldo e porque a filha ficou muito enternecida pelo bichinho. Aí quando a mulher chega em casa à noite, a menina já está dormindo, aí ele conta para ela o acontecido e aí a mãe dá uma outra versão diferente do acontecido e reinterpreta, e os dois conseguem conversar sobre o assunto. Então, a tua pergunta é: como que a gente faz? É assim, é não ficar sozinho com a suposição e estar disposto a escutar alguém e conversar para alguém e a escutar, que é o processo terapêutico, em um certo sentido, né? Quando a gente não está bem na cabeça, é poder escutar o que a gente diz através do ouvido de outra pessoa. Então, o legal é que quando um casal tem um mínimo de convivência, de reciprocidade, fica menos difícil. Mas as noias batem igual, entende? Mas eu gostei dessa do deixar rolar aí, cara. Eu acho que... deixar rolar, mas sempre se perguntando. Sempre né? se perguntando, com interesse. Será que eu não estou exagerando no colo? Não é abandonar, não é negligenciar. Deixar 15 minutos chorando. Não, claro que não. Ainda mais beber. Mas é também daqui a pouco ir, se quiser pegar no colo, pegar com menos culpa. Ou se quiser deixar também com menos culpa, sei lá. Eu acho que se a gente consegue, no caso da manipulação, né, nunca ficar pensando que as crianças são maldosas e que elas estão querendo me controlar. Não é isso. O que elas estão tentando é sobreviver. Elas estão tentando achar um jeito de que o adulto que se desligou temporariamente volte, para que ela não fique sozinha, tu entende? Então, elas estão aprendendo a lidar com a solidão. Então, depois, dependendo... Em vez de 15 segundos, deixa 30. E tu vai também criando hábitos, né, que vão fortalecendo esse comportamento. E confiança. Confiança. Claro. Ali na hora do soninho delas, na hora de dormir, a gente, com a ajuda de uma profissional, porque sozinhos talvez a gente demorasse mais, mas com uma profissional do sono, um psicólogo do sono, pessoa que trabalha com criança e tal. Tem a coisa de uma rotininha, assim. Tipo, às 7 da noite, banho, depois do banho já uma luzinha mais baixa, canta um pouquinho. Antes dela dormir completamente, bota no bercinho, sai. Aí ela chora. Na primeira noite ela chorou. Aí volta, pega de novo, conversa. Acalmou, bota de novo, sai de novo. Ela vai chorar de novo. Nós estamos no 5º dia disso. Já não chora quando largo lá. Já deixo, ela vai. E aí eu vejo que ela acorda na câmerazinha. Eu vejo que ela acorda, mexe as mãos. E sozinha ela vai pro sono de novo. Sabe? Eu acho que ela dorme de novo porque ela descobriu que tu volta se ela chamar. Pode ser. Aí ela não precisa mais chamar, tu entende? Ela teve o sistema de recompensa de que chorando tu foi. Tá, então agora tá bem. Então se eu chorar, ele vem, se eu precisar. Porque agora não é mais uma necessidade. Agora ela vai te chamar por necessidade, não por medo de ficar sozinha. Porque tu ajudou ela o exemplo da caverna, né? Lembra da história O Medo do Predador? Que nós contamos aqui até, eu acho que... O medo do predador é assim, tuas nenê, né? Elas tinham certeza que se ficassem sozinhas iam morrer. Então elas foram experimentando e tu com elas. E elas descobriram que não vão morrer se tu te afastar, ou a Sofia, mais tempo. Tá, então tá tranquilo. Cuidar não é educar tem a força do SEAT, né? Colégio Evangélico Alberto Torres, que é um nosso parceirão aqui, que acredita no nosso podcast, que leva esse podcast para dentro da escola. O Júlio tá sempre lá, né, Júlio? Vira e mexe, tá lá batendo um papo com a turma, o pessoal tá estudando os teus livros. Por celular, ou por WhatsApp, eles são, olha, realmente é uma escola... Espetacular, né?
A gente temos que ir lá qualquer hora juntos, lá fazer um programa ao vivo lá no SEAT. Seria bacana, né? Com a comunidade lá, os pais, seria legal. Compartilha esse podcast com seus amigos e confere também as nossas outras temporadas. A gente volta na semana que vem com mais problemas da vida de Arthur Gubert. Que nesse momento tá precisando. Acho que é mais fácil o meu, tá? Acho que nesse momento... Não, cada idade tem um problema, Arthur. Não para nunca. Filhos pequenos, pequenos problemas. Filhos grandes, grandes problemas. Não, é um emprego que tu não pode te pedir demissão, né? Ou não deveria, pelo menos. O meu pai sempre dizia, tu nunca mais vai ser o mesmo. Cara, que loucura. A gente volta na semana que vem. Tchau. Um abraço.